Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós faremos exercícios com relação aos operadores aritméticos. Vamos lá! Primeiro exercício que eu quero que você faça. Você vai pedir para o usuário entrar com valor para graus Celsius. Entre com a temperatura em graus Celsius do lugar aonde você está. Ele vai entrar com a temperatura em graus Celsius e eu quero responder em Kelvin, na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. É isso aí. Então, a resposta que você tem que dar é a seguinte: olha, a temperatura em graus Celsius correspondente na escala Kelvin é tantos graus Kelvins e na escala Fahrenheit é tantos graus Fahrenheit. Aqui na escala Kelvin, uma simples conta de adição, e aqui na escala Fahrenheit já entra com multiplicação e divisão. O segundo exercício é a área de um trapézio. A fórmula está aí, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, onde a base menor é essa distância aqui de cima, essa é a base menor, a base maior é a distância de Q até R, base maior, e a altura é a altura do trapézio. Então, dá uma pausa aí no vídeo e copia a fórmula. E, na sequência, a hipotenusa. Como é a hipotenusa? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é a soma ao quadrado, é o quadrado de cada um dos catetos e depois será somado. Então, eu posso dizer que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados do cateto. Então, pausa o vídeo e copia a fórmula aí. A fórmula final será esta daqui e, na sequência, eu já estou resolvendo. Então, para o vídeo, tenta resolver e aí depois você vê o resultado. Então, vamos lá, vamos fazer o primeiro, que é transformar a temperatura Celsius em Kelvin e Fahrenheit. Eu criei aqui uma terceira página que eu chamei de exercício dentro de operadores. Ela já tem a estrutura HTML e ela também já tem a minha tag script. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o nosso exercício. Então, primeiro eu tenho que solicitar ao usuário a minha temperatura em graus Celsius. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada Celsius e vou dizer que ela recebe um prompt entre com o valor da temperatura em graus Celsius. Essa informação que eu passei para o usuário, ele vai digitar um valor, vai ser atribuído na variável Celsius, mas ele vai chegar como sendo texto. Mas vamos lá. Let Kelvin vai receber Celsius mais 273. E já vou dar aqui um document.write na variável Kelvin. Browser, open with live server, entre com o valor da temperatura em graus Celsius, eu vou falar que está 30 graus Celsius, e está lá, 30 mais 273, e ele fez aqui uma junção. Ele não teve o comportamento que eu queria que ele tivesse. Eu posso transformar em number aqui, antes de fazer a conta, ou posso, já que Celsius eu vou utilizar para fazer cálculos o tempo todo, e eu posso transformar em number aqui. A gente
faz o processamento de dentro para fora. Então, primeiro ele vai fazer este prompt, ok? Vai receber o valor que o usuário vai digitar, por exemplo, 30, vai transformar isso em número e vai atribuir a graus Celsius. Então, vamos lá. Open with Live Server. Vou entrar com o valor 30 e agora 30 mais 273 está lá 303. Então, eu já tenho o valor em Kelvin correto. Vou criar agora o valor Fahrenheit. Então, let Fahrenheit e qual é? É Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Eu preciso me preocupar? Não, porque primeiro ele vai fazer toda multiplicação e divisão. Se tivesse potência, primeiro ele ia fazer a potência, depois multiplicação e divisão e, por final, adição e subtração. Então, eu não preciso me preocupar que ele faça isso antes, porque é o que ele vai fazer mesmo. Então, eu vou ter aqui o resultado da Fahrenheit. Vamos lá. Cancelar. Vou atualizar. Vou entrar com 30 graus Celsius e está lá 86. Vamos ver se isso aqui está certo. Eu entrei com 30 graus Celsius, multipliquei por 9, dividi por 5 e esse resultado eu somei 32. 86, exatamente o valor que deu no meu browser. Então, está correto o meu cálculo. Aí é só criar uma variável que eu vou chamar de saída para montar justamente a minha string de saída. Eu vou utilizar a interpolação de variável e vou dizer o valor. Vou colocar aqui a minha variável Celsius na escala, o valor 30, por exemplo, da escala Celsius na escala Kelvin e vou colocar aqui o valor da escala Kelvin. E vou colocar um BR. Na linha de baixo, saída vai receber o que está lá concatenado com crases. Vou copiar isso daqui. O valor Celsius, o valor 30 da escala Celsius na escala Fahrenheit e vai aqui o valor. Pronto. E aí é só dar um document write na variável saída. Então, eu montei as strings de saída. Só tem que mudar aqui para Fahrenheit, ok? Vou ao browser, Open with Live Server, vou entrar aqui com o valor 30, tá? E está lá, o valor 30 da escala Celsius, na escala Kelvin é 303, e o valor 30 da escala Celsius na escala Fahrenheit é 86. Está correto o meu exercício.
Vamos ver o segundo agora. Para fazer o segundo, eu vou selecionar tudo isso, vou dar um Ctrl, ponto e vírgula, comentei todo mundo, ok? Para ele não ficar um exercício interferindo no outro. Vou colocar aqui uma separação e eu vou fazer o próximo exercício, que é o da área do trapézio. Então, área do trapézio. Aqui eu vou ter que entrar com 3 informações. Let, base maior, a gente chamou de B maiúsculo, tá? Já sabemos que vamos ter que transformar em número. Prompt, entre com o valor da base maior. Vou copiar isso, colar, vou chamar de B minúsculo, entre com o valor da base menor. E vou copiar isso, nem preciso copiar, vou colar, vou chamar de H, entre com o valor da altura. Pronto, já tenho as 3 informações. A altura eu não precisaria transformar em numérico, porque aconteceria uma conversão implícita. Mas, por boas práticas, já que eu vou fazer cálculo com todos esses valores, eu vou fazer uma conversão explícita. E aí sim, tá, a gente vai calcular a área do trapézio. Como é que é? Base maior, então let área vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O que aconteceria aqui? Ele pegaria a base menor, multiplicaria pela altura, dividiria por 2 e aí sim ele ia somar a base maior. Esse resultado estaria errado. Eu quero que ele some as duas bases primeiro. Eu quero dar uma prioridade para essa soma. Então eu vou colocá-la entre parênteses, né? E aí sim eu vou ter a minha resposta correta. Então vamos ver aqui. Vou limpar, vamos supor a minha base maior é 20, mais a base menor é 10, isso vai dar 30. Aí a minha altura vai ser 5, 20, 10 e 5, hein? E aí eu vou dividir isso por 2, está lá a minha área 75. Vamos dar um document_write e vamos verificar isso. Document.write área, ok? Vou deixar primeiro sem os valores, ok? Vou rodar isso no browser, Open with Live Server, e está lá, base maior 20, base menor 10, altura 5 e deu 45. A gente sabe que não é esse o valor, tá? O valor certo da área é... Vamos lá novamente, deixa eu cancelar, atualizar, 20, 10 e 5, e agora a área está certo, a área é 75 unidades da medida que a gente estiver usando. Se estiver usando centímetros, a medida é centímetros, se for metros, será metros. Então, vou colocar aqui entre crases a área do trapézio é, e vou colocar a minha interpolação, a variável área. Lá novamente, Open with Live Server, 20, 10 e 5,
a área do trapézio é 75 unidades. Está correto. Então, aqui a gente fez a área do trapézio. E vou utilizar o mesmo padrão da outra. Vou selecionar tudo isso, Ctrl, ponto e vírgula para comentar, e vou colocar aqui uma separação. E agora a gente vai calcular a hipotenusa. Então, cálculo da hipotenusa. Então, primeiro eu vou criar, tá? Let A, que vai ser um dos catetos, ok? Então, number, tá? Vamos lembrar da fórmula, tá? A fórmula é h ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Então, se eu vou elevar a ao quadrado, eu vou multiplicar a por a, ele implicitamente faria essa conversão. Se você quiser fazer o teste, você faça aí, eu não vou fazer. Entre com o valor do primeiro cateto. Vou pegar aqui o B. Entre com o valor do segundo cateto. Vou criar uma variável que eu vou chamar de soma e vou atribuir a esta variável, ok? A ao quadrado, a elevado ao quadrado, mais b elevado ao quadrado. E aí eu vou dizer que a hipotenusa vai ser igual, vou chamar meu objeto math, vou chamar a SQRT, raiz quadrada, e vai ser a raiz quadrada de soma. E eu vou dar um document.write na variável h. Vou olhar isso no browser, Open with Live Server. Lá, vou dar 3 com 4, tá? E deu 5. Por quê? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. É um valor que a gente usa muito em sala de aula. Então, isso daqui está correto. O que eu poderia ter feito? Ok? Em vez de utilizar operador para minha soma, eu poderia ter utilizado o objeto math, ok? Então, seria math.poll e eu vou passar o valor de a, vírgula, 2, a ao quadrado, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com b. Então, em vez de usar operador, eu estou usando o meu método poll do objeto math. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, eu vou vir aqui, cancelar, vou atualizar, 3, 4, e está lá a hipotenusa valendo 5. O que eu poderia ter feito também, né? Eu criei uma variável soma para colocar a soma do quadrado dos catetos e depois fazer a raiz quadrada dela. Eu posso vir aqui e fazer isso numa linha só, ok? Então, eu vou dizer que eu quero, deixei ali comentado as duas,
para a gente ver melhor, ok? E eu vou dizer que o meu H vai ser, aonde eu estava usando a variável soma, eu vou colocar a soma que a gente tinha feito. Ele vai fazer de dentro para fora. Então, primeiro ele vai fazer as potências aqui, aí ele vai fazer essa soma, e aí ele vai fazer a raiz quadrada. Então, vamos lá. Vou atualizar. 3, 4, e deu lá a hipotenusa com valor 5. Eu usei aqui uma variável h para colocar isso dentro do h. Não coloquei o let antes do h, vou pôr agora, ok? Let, ok? Então, eu usei o h para passar o h no document.write. Eu não poderia ter posto isso direto dentro do document.write? Poderia, tá? Eu vou comentar, vou pegar todo esse cálculo e vou colocar direto dentro do document.write. Um código bastante indigesto, mas é um código que você vai encontrar por aí na vida, com certeza. Ele vai fazer tudo de dentro para fora. Então, primeiro ele vai fazer as duas potências, aí ele vai somar isso, a soma ele vai fazer a raiz quadrada, e o resultado dessa raiz quadrada ele vai escrever no documento. Então, vamos lá para o browser. 3, 4, está lá a hipotenusa vale 5. É isso aí. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e o que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser informado das próximas aulas. Até a próxima aula.